Hoje é sexta-feira de milagres, um dia singularmente marcado no calendário do Espírito, um portal de possibilidades divinas onde o impossível se curva diante da soberania do Altíssimo. Levanta-te, alma cansada. Sentes o peso de dias que se arrastam, o fardo de promessas não cumpridas, o eco de esperanças que parecem ter se perdido no abismo do tempo? Hoje, você vai experimentar uma irrupção, um rompimento, uma intervenção divina que sacudirá os fundamentos da tua existência profunda. Não desvie o olhar, não permita que a voz da dúvida te roube este momento sagrado. Continue até o fim, pois a chave da tua libertação está prestes a ser entregue em tuas mãos. Você sente as correntes invisíveis que aprisionam seu espírito, amarrando seus sonhos a um passado que insiste em não se desfazer? São as ataduras do medo, da insegurança, da culpa que se enroscam em sua alma como serpentes gélidas, sufocando a chama da fé. Elas impedem que você avance, que respire plenamente, que vislumbre o horizonte que Deus desenhou para você. São as muralhas da dúvida, erguidas tijolo por cada fracasso, cada decepção, cada palavra negativa que um dia te foi proferida. Ó Senhor, poderoso e glorioso, Tu que quebraste as cadeias de ferro e abriste prisões, olha para a nossa condição. Nós clamamos pela Tua intervenção que desfaça o nó górdio de nossas aflições. Que a Tua mão invencível toque cada elo desta prisão espiritual e a reduza a pó. Que a Tua luz resplandecente penetre as masmorras mais escuras do nosso ser e as ilumine. Que o poder do Teu Espírito Santo nos liberte de todo o cativeiro que nos impede de voar. Efatá, Efatá, abre-te, que as correntes se quebrem, que as algemas caiam, que a alma aprisionada seja livre para glorificar o Teu nome. Sim, visualize agora. Um trovão ressoa nos céus e um raio de pura energia divina desce, atingindo as correntes que te prendiam. Elas se estilhaçam. Cada elo, cada nó, cada grilhão se desintegra em uma nuvem de poeira dourada. Você sente o peso se dissipar, a leveza invadir seu ser, o ar puro encher seus pulmões. É a liberdade que irrompe, a vida que pulsa com renovada intensidade. As feridas causadas pelas ataduras são curadas instantaneamente pela unção celestial. Você está livre para se mover, para dançar, para saltar na presença do Altíssimo. Efatá. Amados, esta é a hora de confrontar as cadeias que por tanto tempo têm sufocado o seu potencial, amordaçado a sua voz e paralisado os seus passos. Pense nas narrativas bíblicas que ecoam o clamor por libertação. Lembre-se de Israel, o povo escolhido que gemeu sob o jugo da escravidão egípcia por 400 anos, 4 séculos de opressão, de trabalho forçado, de sonhos roubados. A alma deles estava acorrentada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eles haviam esquecido a promessa, a herança, a identidade de um povo livre. Mas quando o clamor subiu aos céus, Deus ouviu. Êxodo 3, versículo 7 nos diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Deus não apenas ouviu, Ele viu e conheceu. E Ele enviou Moisés com uma palavra de poder, uma palavra que se tornaria um decreto de libertação. A libertação de Israel não foi um evento gradual, mas uma quebra abrupta, um rompimento divino que manifestou a glória de Deus de forma inquestionável. As 10 pragas não foram meros fenômenos naturais, foram manifestações do poder de Deus, desfazendo cada elo de cativeiro, humilhando cada deus falso do Egito, e provando que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. A travessia do Mar Vermelho, em Êxodo 14, é o ápice dessa libertação. O mar se abriu, uma barreira intransponível se tornou um caminho seco. As águas que antes o cercavam
agora os protegiam e, por fim, engoliram seus opressores. Essa é a imagem de Efatá em sua plenitude. O que te aprisionava se torna o caminho para a sua liberdade. As correntes que te prendiam se tornam o testemunho da tua vitória. E o que dizer de Pedro, acorrentado na prisão, aguardando a execução? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nos relata que ele estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 cadeias, e sentinelas guardavam a porta da prisão. Humanamente, não havia saída. As correntes eram reais, os guardas eram reais, a sentença de morte era real, mas a igreja estava orando incessantemente por ele. E no meio da noite, um anjo do Senhor apareceu, uma luz resplandeceu na cela, e o anjo tocou Pedro, despertando-o e dizendo: levanta-te depressa. E o versículo 7 continua: e as cadeias caíram-lhe das mãos. Não houve esforço humano, não houve martelo ou alicate. As cadeias simplesmente caíram. Essa é a intervenção divina, o Efatá que quebra o que é inquebrável. Não importa quão fortes pareçam as suas cadeias, quão inexpugnável pareça a sua prisão, quando o Efatá de Deus é liberado, toda corrente se desfaz. Seja a corrente da dívida que sufoca sua paz, a corrente do vício que aprisiona seu corpo, a corrente do ressentimento que amarra seu coração, ou a corrente da depressão que obscurece sua mente. Hoje, o mesmo poder que libertou Israel do Egito e Pedro da prisão está operando em sua vida. As implicações para os dias atuais são profundas e urgentes. Vivemos em um mundo onde as correntes são muitas vezes invisíveis, mas não menos reais. São as correntes da ansiedade que nos roubam o sono, da comparação social que nos rouba a alegria, do perfeccionismo que nos rouba a paz. São as correntes de padrões familiares negativos que se repetem de geração em geração, as amarras de palavras de maldição proferidas sobre você por outros, ou até mesmo por você mesmo. Há pessoas vivendo em uma prisão de culpa por erros passados, sem conseguir se perdoar ou aceitar o perdão de Deus. Há almas presas na amargura, incapazes de liberar o perdão a quem as feriu, e assim permanecem algemadas à própria dor. Mas a palavra de Deus em João 8, versículo 36 declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo que te capacita a superar qualquer problema. Como podemos aplicar essa verdade em nossa vida prática? Primeiro, reconheça as suas cadeias. Onde você se sente preso? Onde a liberdade parece uma miragem distante? Nomeie-as. Traga-as à luz da presença de Deus. Segundo, clame. Não um murmúrio, mas um clamor de alma, um grito de guerra que ecoa nos céus. Como o povo de Israel, como a igreja por Pedro. Terceiro, creia. Creia que o poder do Efatá está disponível para você agora. Não é um conceito distante, mas uma realidade presente. Quarto, declare. Com a sua boca, proclame a sua libertação. Diga em voz alta: Efatá, minhas cadeias se quebram agora. Sinta o poder da palavra liberada. Tiago 4, versículo 7, nos instrui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência é uma declaração de liberdade. É o Efatá em ação. Não aceite mais o cativeiro. Não tolere mais a opressão. Erga-se em fé e declare a sua liberdade. O Espírito Santo está aqui para quebrar cada elo, desatar cada nó, remover cada peso que tem impedido você de viver a plenitude da vida que Cristo te oferece. Permita que a unção do Efatá inunde seu ser, dissipando as sombras e revelando a luz da sua liberdade. Você não nasceu para ser escravo, mas para ser livre, para reinar em vida com Cristo. Efatá. Mas a jornada não termina aqui. Há portas fechadas dentro de você.
portais que levam a salas esquecidas, a dons adormecidos, a propósitos divinos ainda não revelados. Você sente o véu da escuridão cobrindo sua mente, obscurecendo a verdade, distorcendo a percepção, semeando a confusão. São as trevas da ignorância espiritual, da falta de discernimento, da cegueira que impede de ver a mão de Deus em cada detalhe, em cada provação. São as sombras da depressão que se aninham nos recônditos da alma, os fantasmas da ansiedade que rondam seus pensamentos, as nuvens da desesperança que impedem o sol de brilhar. Ó Senhor, soberano e onisciente, Tu que és a luz do mundo, que dissipas as trevas e revelas os segredos mais profundos, vem ao nosso encontro. Nós suplicamos que a Tua glória se manifeste em nós, rasgando o véu que nos cega. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como está escrito em Salmos 119, versículo 105, iluminando cada passo. Que o fogo do Teu Espírito purifique nossos olhos espirituais e nos conceda a visão de águia. Efatá, Efatá, abre-te, que a luz penetre, que a mente seja clareada, que a visão seja restaurada. E de repente uma luz intensa, mais brilhante que 1000 sóis, irrompe dentro de você. Ela não cega, mas ilumina. Cada canto escuro da sua mente é inundado por essa claridade divina. As sombras recuam, se dissolvem, e a verdade se revela em sua plenitude. Você compreende, você discerne, você vê com os olhos do Espírito. As portas da percepção se abrem, e novos conhecimentos, novas revelações, novos insights fluem para a sua consciência. É como se um rio de água viva começasse a correr em seu interior, limpando, purificando, renovando cada célula do seu ser. Você está desperto, consciente, pleno da sabedoria que vem do alto. Efatá. Queridos, a cegueira espiritual é uma das mais insidiosas prisões que o inimigo pode impor. Não é a cegueira física, mas a incapacidade de ver a verdade de Deus, de discernir seus propósitos, de reconhecer sua mão em meio às circunstâncias. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, embora tivessem olhos físicos, estavam espiritualmente cegas. Pense nos fariseus e mestres da lei nos dias de Jesus. Eles eram estudiosos da Torá, guardiões da tradição, mas não conseguiram reconhecer o Messias que estava diante deles. Jesus os confrontou repetidamente por sua cegueira espiritual. Em João 9, versículo 39, Jesus disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele se referia àqueles que, em sua autossuficiência e orgulho, se consideravam videntes, mas estavam de fato cegos para a verdade do reino. A história do cego de nascença que Jesus curou naquele mesmo capítulo é um poderoso contraste. O homem não tinha visão física, mas quando Jesus o curou, não apenas seus olhos se abriram, mas sua compreensão espiritual também. Ele foi o único que reconheceu Jesus como o Filho de Deus, enquanto os videntes religiosos permaneceram em sua escuridão. Outro exemplo marcante é o apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso. Ele era um zeloso fariseu, um perseguidor implacável dos cristãos, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Mas ele estava espiritualmente cego. Atos 9, versículos 3 a 9, descreve sua experiência na estrada para Damasco. Uma luz do céu o cercou. Ele caiu no chão e ficou cego fisicamente por 3 dias. Essa cegueira física foi um espelho de sua cegueira espiritual. Quando Ananias orou por ele, caíram-lhe dos olhos umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. As escamas que caíram não eram apenas físicas, eram as escamas da ignorância, do preconceito, da religiosidade vazia. Sua mente foi clareada, sua visão espiritual foi restaurada.
e ele se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. O Efatá de Deus não apenas abriu seus olhos físicos, mas, mais importante, abriu as portas da sua percepção espiritual. As implicações para a nossa vida hoje são imensas. Quantas vezes nos encontramos presos em ciclos de pensamento negativos, em padrões de dúvida e medo, simplesmente porque nossa visão espiritual está obscurecida? A mídia, as redes sociais, as vozes do mundo podem semear confusão e distorcer a nossa percepção da realidade, nos afastando da verdade de Deus. Há uma batalha por sua mente, por sua visão. O inimigo deseja mantê-lo na escuridão, para que você não veja o caminho, não reconheça as oportunidades, não compreenda o amor e o plano de Deus para a sua vida. A cegueira espiritual pode se manifestar como falta de discernimento para tomar decisões, incapacidade de ver a bondade de Deus em meio às provações, ou uma visão distorcida de si mesmo que te leva a duvidar do seu valor e do seu propósito. Mas o Espírito Santo veio para nos guiar a toda a verdade, como Jesus prometeu em João 16, versículo 13. Ele é o nosso iluminador, o nosso revelador. Como podemos, então, aplicar o Efatá para abrir as portas da nossa mente e visão? Primeiro, busque a palavra de Deus com fome e sede. Hebreus 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é a luz que dissipa as trevas da ignorância. Mergulhe nela, medite nela, deixe que ela transforme sua mente. Segundo, peça discernimento. Em Tiago 1, versículo 5, lemos: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. A sabedoria divina é a chave para uma visão clara. Terceiro, pratique a oração contemplativa, silenciando as vozes do mundo e sintonizando-se com a voz do Espírito Santo. Permita que ele revele verdades profundas ao seu coração. Quarto, esteja disposto a desaprender. Muitas vezes, nossa cegueira é resultado de crenças errôneas que absorvemos ao longo da vida. Esteja aberto a ter suas percepções desafiadas e renovadas pela verdade de Deus. Romanos 12, versículo 2, nos exorta: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é o Efatá em ação, abrindo as portas para uma nova forma de pensar, de ver, de viver. Hoje, declare: Efatá, minha mente se abre para a luz da verdade de Deus. Efatá, minha visão espiritual é restaurada. Receba esta unção de clareza e discernimento e veja o mundo com os olhos de Cristo. No entanto, há também as portas do destino que parecem trancadas, os caminhos bloqueados, os horizontes que se recusam a se abrir diante de seus passos. Você sente a estagnação, a frustração de não conseguir avançar, a sensação de que seu potencial está aprisionado em um labirinto sem saída? São as barreiras invisíveis que o inimigo levanta, os gigantes que se postam à sua frente, as montanhas que parecem intransponíveis. São as portas de bronze que se fecham diante de suas oportunidades, os ferrolhos de ferro que impedem sua prosperidade, os muros que se erguem contra sua ascensão. Ó Senhor, arquiteto divino e desbravador de caminhos, tu que abriste o mar vermelho e derrubaste muralhas, intervém em nossa realidade. Nós clamamos que a tua força incomparável remova todo o obstáculo, que a tua mão poderosa abra cada porta que o inferno tentou trancar, que o teu poder criador abra novos caminhos onde antes havia deserto e faça brotar rios onde só havia sequidão. Efatá, Efatá.
Abre-te, que os caminhos se revelem, que as portas se escancarem, que o destino se cumpra. E com um estrondo celestial, as portas de bronze se abrem, os ferrolhos se partem, as muralhas desmoronam como areia. Novos caminhos se desenrolam diante de você, vastos e promissores. O horizonte se expande, revelando paisagens de bênçãos e oportunidades inigualáveis. Você sente a terra tremer sob seus pés, não de medo, mas de poder. É a unção para avançar, para conquistar, para possuir a herança que lhe foi prometida desde a fundação dos tempos. Você está posicionado, ungido, capacitado para viver a plenitude do seu propósito divino. A estagnação é quebrada, a frustração é dissipada e a vitória é sua, Efatá. Meus irmãos e irmãs, a estagnação é um inimigo traiçoeiro que se disfarça de conformismo, de zona de conforto, de é assim mesmo. Mas Deus não te chamou para a estagnação. Ele te chamou para o avanço, para a conquista, para a expansão. Ele te chamou para frutificar e multiplicar. Quantas vezes nos deparamos com portas aparentemente intransponíveis, com muralhas que parecem desafiar qualquer lógica de superação? A história de Josué e a queda de Jericó, em Josué 6, é um testemunho vívido do Efatá de Deus sobre portas fechadas. Jericó era uma cidade fortificada, com muros duplos e impenetráveis. Humanamente, era impossível conquistá-la. Mas Deus deu a Josué uma estratégia incomum: marchar ao redor da cidade por 7 dias e no 7º dia, gritar. Não havia arietes, não havia catapultas, apenas a obediência à palavra de Deus. E quando o povo gritou, o que aconteceu? Josué 6, versículo 20 nos diz: o muro caiu a pique. As portas se abriram, as muralhas desmoronaram. O que parecia impossível se tornou uma realidade gloriosa pela intervenção divina. Pense também na história de José. Ele foi vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Cada uma dessas situações parecia uma porta fechada, um caminho bloqueado, um destino frustrado. Mas em cada fase, a mão de Deus estava com ele, abrindo portas invisíveis, concedendo-lhe favor e sabedoria. Gênesis 39, versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu-lhe a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Mesmo na prisão, portas de oportunidade se abriam. E no tempo certo, Deus abriu a porta do palácio, elevando-o a governador do Egito, para cumprir um propósito maior de salvar sua família e nações inteiras da fome. A vida de José é uma poderosa ilustração de que, mesmo quando todas as portas parecem fechadas, Deus é o abridor de portas, o que transforma a prisão em palácio, o cativeiro em governo. Ele é o Efatá, que se manifesta em seu destino. As implicações para os dias atuais são gritantes. Quantos de nós nos sentimos presos em situações de carreira que não avançam, em relacionamentos que não prosperam, em ministérios que parecem estagnados? Quantas vezes nos deparamos com gigantes em nosso caminho? O gigante da escassez, o gigante da doença, o gigante da oposição, o gigante da falta de recursos? A verdade é que esses obstáculos não são maiores que o nosso Deus. O que para os olhos humanos é uma porta trancada, para Deus é apenas uma oportunidade para manifestar seu poder de Efatá. Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir, como nos é revelado em Apocalipse 3, versículo 7. Ele é o que tem a chave de Davi. Ele é o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Como podemos, então, aplicar o Efatá para abrir as portas do nosso destino e revelar novos caminhos? Primeiro, não se conforme com a estagnação. Recuse-se a aceitar a narrativa de que não há saída. Declare a palavra de Deus sobre sua situação.
Segundo, confie na provisão divina. Assim como Deus abriu o Mar Vermelho para Israel e derrubou os muros de Jericó, Ele tem a solução para cada um dos seus bloqueios. Filipenses 4, versículo 19, nos garante: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Terceiro, dê o primeiro passo de fé, mesmo que você não veja todo o caminho. Muitas vezes, a porta se abre quando começamos a caminhar em direção a ela. Não espere a clareza total. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, como nos ensina Hebreus 11, versículo 1. Quarto, persista em oração e declaração. Continue clamando Efatá sobre cada área da sua vida que precisa de um avanço. Não desista no 5º dia de marcha, quando a vitória está no 7º. Eclesiastes 3, versículo 11, nos lembra que tudo fez formoso em seu tempo. Deus tem um tempo para cada abertura, mas a nossa persistência em fé acelera esse processo. Hoje, declare com autoridade: Efatá, as portas do meu destino se abrem agora. Efatá, novos caminhos se revelam diante de mim. Receba a unção para avançar, para conquistar, para viver o propósito grandioso que Deus planejou para você antes mesmo da fundação do mundo. A sua estagnação terminou. A sua frustração se desfez. A sua vitória é garantida no nome de Jesus. Agora, erga sua voz e proclame com toda a força do seu ser: Efatá, minha alma se abre para a liberdade. Efatá, minha mente se abre para a luz. Efatá, meu destino se abre para as bênçãos de Deus. E esta seja a semente de transformação que germinará em sua vida, regada pela fé e nutrida pela graça divina. E cada palavra proferida agora se torne realidade em cada área do seu ser. Não volte atrás. Não olhe para os lados. Mas avance com a certeza de que o Deus do impossível já abriu todos os caminhos para você. Permita que esta poderosa verdade inunde cada fibra do seu ser e te impulsione para uma nova era de milagres e bênçãos derramadas. Que a cada amanhecer você se lembre deste dia, desta sexta-feira de milagres, onde o Efatá de Deus ressoou em sua vida. Que você seja um farol de esperança, um testemunho vivo do poder que liberta, ilumina e abre portas. Que assim seja, e que a glória do Senhor se manifeste poderosamente em você, agora e para todo o sempre. Amém. Ainda há mais para você descobrir, mais para experimentar do poder transformador de Efatá. A liberdade que você sentiu hoje é apenas o começo de uma jornada sem precedentes. A luz que inundou sua mente é um vislumbre das revelações profundas que Deus ainda quer te entregar. Os caminhos que se abriram diante de você são apenas o início de um percurso de conquistas e de um legado que você está destinado a construir. Não podemos parar aqui. A palavra de Deus é um rio que flui incessantemente, e cada correnteza nos leva a uma profundidade maior de sua verdade e poder. Pensemos na abrangência do Efatá na vida de Jesus. Quando ele proferiu essa palavra ao surdo e gago, em Marcos 7, versículo 34, não foi apenas um ato de cura física. Foi uma declaração de que a comunicação com o divino, a capacidade de ouvir a voz de Deus e de proclamar sua verdade, estava sendo restaurada. A surdez espiritual é tão real quanto a física. Quantas vezes estamos surdos aos sussurros do Espírito Santo, às direções divinas, aos alertas que vêm do alto? Quantas vezes somos gagos para expressar nossa fé, para testemunhar, para proclamar as maravilhas de Deus? O Efatá de Jesus não apenas abriu ouvidos e desatou línguas, ele abriu o canal de comunicação entre o homem e o Criador.
Hoje, receba o Efatá para que seus ouvidos espirituais se abram para ouvir claramente a voz de Deus, e sua boca seja desatada para proclamar as boas novas com ousadia e poder. Que toda gagueira espiritual, todo medo de falar, toda timidez na fé, seja quebrada agora. Efatá. Aprofundando nas cadeias que nos aprisionam, precisamos entender que muitas delas são frutos de sementes plantadas no passado, muitas vezes na infância. Traumas, palavras negativas proferidas por figuras de autoridade, experiências de rejeição, de abandono, de humilhação. Essas sementes germinam e criam raízes profundas na alma, tornando-se fortalezas mentais, padrões de pensamento distorcidos que nos mantêm presos. Provérbios 23, versículo 7, nos adverte: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Se você imagina que é um fracasso, você agirá como um fracasso. Se você crê que não é digno de amor, você se sabotará em seus relacionamentos. Essas são as correntes invisíveis mais difíceis de identificar, pois se tornaram parte de quem pensamos que somos. Mas o Efatá de Deus é poderoso para desmantelar essas fortalezas. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5 nos revela: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A destruição dessas fortalezas começa com a identificação da mentira que você tem acreditado. Qual é a mentira que o inimigo tem sussurrado em seu ouvido sobre sua identidade, seu valor, seu futuro? Uma vez identificada, ela perde seu poder. Em seguida, substitua essa mentira pela verdade da palavra de Deus. Se você se sentiu rejeitado, declare: em Cristo, eu sou aceito. Efésios 1, versículo 6. Se você se sentiu indigno, declare: eu sou amado com um amor eterno. Jeremias 31, versículo 3. Esta é a batalha da mente, e o Efatá é a sua arma para a vitória. Que cada pensamento de derrota, de incapacidade, de indignidade, seja exposto à luz da verdade e se desfaça como fumaça. Efatá. Sobre a abertura da mente e da visão, não estamos falando apenas de conhecimento intelectual, mas de uma profunda revelação do Espírito. Há mistérios de Deus que estão ocultos, não para serem negados, mas para serem revelados aos que buscam com um coração sincero. 1 Coríntios 2, versículo 9 nos diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essas coisas são reveladas pelo Espírito Santo. O Efatá da mente é a capacidade de receber esses mistérios, de compreender verdades que transcendem a lógica humana. É a sabedoria para navegar em tempos de incerteza, a intuição para tomar decisões que desafiam o senso comum, a capacidade de ver oportunidades onde outros veem apenas problemas. Vivemos em uma era de sobrecarga de informações, onde a verdade é muitas vezes ofuscada pelo ruído. Discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes é crucial. O Efatá da visão nos permite ver o que Deus está fazendo, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer. Permite-nos ver a semente de esperança em meio ao deserto, o propósito divino em meio à provação. É como ter os olhos de Eliseu abertos para ver os carros de fogo e os cavalos de fogo protegendo-o em 2 Reis 6, versículo 17, enquanto seu servo via apenas o exército inimigo. Peça a Deus hoje para abrir seus olhos para a realidade espiritual, para que você veja a sua mão em cada detalhe da sua vida. Peça para ver a estratégia divina para sua família, para suas finanças, para sua saúde. E o Efatá de Deus remova toda névoa, toda distorção, toda cegueira espiritual que tem te impedido de ver a plenitude da glória de Deus em sua vida. Efatá. E quanto às portas do destino,
Elas não são apenas sobre sucesso material ou profissional, mas sobre o cumprimento do seu propósito eterno. Cada um de nós foi criado com um propósito específico, um chamado único que se encaixa no grande plano de Deus para a humanidade. Jeremias 29, versículo 11 declara: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Mas muitas vezes, o medo do fracasso, a procrastinação, a falta de direção ou a oposição externa nos impedem de avançar em direção a esse destino. As portas do destino podem ser portas de oportunidade que se fecham inexplicavelmente, ou portas de relacionamentos que não se concretizam, ou portas de saúde que parecem nunca se abrir para a cura completa. Mas o Deus que abriu o Mar Vermelho não está limitado por nenhuma porta que se erga em seu caminho. Ele é o Deus que abre portas onde não há caminho, que cria rios no deserto. Isaías 43, versículo 19 nos lembra: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Esta é uma promessa de Efatá para o seu destino. Não importa o quão árido pareça o seu deserto, o quão intransponível pareça a sua montanha, Deus está prestes a abrir um caminho novo para você. Para que essas portas do destino se abram, é preciso mais do que apenas orar. É preciso agir em fé. A fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago 2, versículo 17. O que você pode fazer hoje, por menor que seja, para se mover em direção ao seu propósito? Talvez seja dar um passo de obediência, perdoar alguém, iniciar um projeto, buscar conhecimento, ou simplesmente declarar com ousadia o que Deus te prometeu. A fé é a chave que destranca essas portas. Hebreus 11 está repleto de heróis da fé que viram portas se abrirem e milagres acontecerem porque ousaram crer e agir. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés estendeu a vara sobre o mar. Josué marchou ao redor de Jericó. Eles agiram, e o Efatá de Deus se manifestou. Hoje, você está sendo convocado a se levantar e a tomar posse do seu destino. A estagnação não é sua porção. A frustração não é seu fim. A derrota não é sua identidade. Você é um filho, uma filha do Rei, e Ele tem um plano glorioso para a sua vida. Não permita que as vozes do passado, as feridas não curadas, as dúvidas da mente ou os obstáculos externos te impeçam de viver a plenitude do seu chamado. O poder de Efatá está sendo liberado sobre você neste momento. Sinta-o, receba-o, viva-o. Permita-me reforçar a profundidade dessa palavra, Efatá. Ela não é apenas um som, é uma frequência divina, uma chave vibracional que destrava o que está trancado, desvenda o que está oculto e desfaz o que está amarrado. É a voz de Deus que rompe barreiras, que transcende a lógica humana e que opera no reino do sobrenatural. Quando Jesus disse Efatá, ele não estava apenas curando um homem. Ele estava estabelecendo um princípio eterno, que a vontade de Deus é sempre de abertura, de fluidez, de liberdade e de plenitude. Onde há bloqueio, Ele quer abrir. Onde há escuridão, Ele quer iluminar. Onde há cativeiro, Ele quer libertar. Este é o momento de uma profunda introspecção. Onde em sua vida você tem sentido a ausência do Efatá? Onde as portas parecem emperradas, os caminhos obscuros e a liberdade uma canção distante? Talvez seja na sua saúde, onde o corpo parece resistir à cura. Talvez seja nas suas finanças, onde a prosperidade parece um conceito inatingível. Talvez seja nos seus relacionamentos, onde a comunicação se quebrou e a conexão se perdeu. Saiba que o Efatá de Deus é para todas as áreas da sua vida. Não há limitação para o seu poder.
Vamos mergulhar ainda mais fundo na aplicação prática. Para que as correntes se quebrem, muitas vezes é preciso confrontar o que está por trás delas. Se a corrente é o medo, qual é a raiz desse medo? É um trauma? Uma mentira que você acreditou? A libertação plena vem quando a raiz é exposta e a verdade de Deus é aplicada. Jesus disse em João 8, versículo 32, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade sobre quem você é em Cristo, a verdade sobre o amor de Deus, a verdade sobre o poder da sua palavra. Essa verdade é o martelo divino que estilhaça cada elo. Para que a mente se abra, é imperativo que você se alimente da palavra de Deus diariamente. Ela é o pão da vida, a luz para o seu caminho. A meditação nas Escrituras não é um ritual vazio, mas um ato de renovação mental. Salmos 1, versículos 2 e 3 nos diz: "Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará." A meditação na palavra abre os canais da sua mente para a sabedoria divina, para a criatividade do Espírito Santo, para a revelação de estratégias celestiais. O efatá da mente é uma mente que se torna um celeiro de ideias divinas, um laboratório de soluções, um farol de discernimento. E para que as portas do destino se escancarem, é crucial que você se posicione em fé e obediência. A obediência é a chave mestra que destranca as portas que a lógica humana considera impossíveis. Quando Deus te dá uma instrução, por mais ilógica que pareça, a obediência a ela libera o poder do efatá. Pense em Naamã, o leproso, em 2 Reis 5. Ele foi instruído a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Parecia ridículo para um general sírio, mas sua obediência, mesmo que relutante a princípio, resultou em sua cura completa. A obediência é um ato de fé que ativa o efatá de Deus em sua vida. Não subestime o poder da sua declaração. As palavras que você profere têm poder criativo. Provérbios 18, versículo 21, nos ensina: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Quando você declara efatá, você está alinhando sua voz com a voz de Deus, liberando o poder do céu sobre a sua situação. Não murmure sobre suas limitações, proclame as promessas de Deus. Não fale sobre a escuridão, declare a luz. Não lamente as portas fechadas, decrete que elas se abram. Sua boca é um instrumento de poder, e o efatá é a palavra que ativa esse poder. Este é um momento de decisão, um ponto de virada. Você pode escolher permanecer nas cadeias, na escuridão da mente e na estagnação do destino, ou pode abraçar a palavra efatá e permitir que ela transforme sua realidade. A escolha é sua. Mas saiba que o céu está aberto, o Espírito Santo está pronto para operar e o poder de Deus está disponível para você agora. Imagine sua vida daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se você verdadeiramente aplicar o efatá em cada área. Imagine-se livre de toda ansiedade, com uma paz que excede todo entendimento. Imagine sua mente cheia de sabedoria e discernimento, capaz de tomar decisões com clareza e propósito. Imagine-se caminhando em um caminho de prosperidade e realização, com todas as portas de oportunidade abertas diante de você. Isso não é um sonho distante, é a promessa de Deus para aqueles que creem e agem. A Sexta-feira de Milagres não é apenas um dia no calendário, é um estado de espírito, uma postura de fé que declara que o milagre é possível a qualquer momento. E a cada sexta-feira e em cada dia da sua vida, a palavra efatá ressoe em seu coração, em sua mente, em sua boca e em cada célula do seu ser. Que ela seja a âncora que te mantém firme na fé, a luz que te guia na escuridão
e a chave que destranca todas as portas. Convido você agora a fazer algo mais. Não apenas ouça esta mensagem, mas internalize-a. Compartilhe esta fé com alguém que você sabe que precisa de uma abertura, de uma libertação, de uma iluminação. Seja um canal do Efatá de Deus para outros. Deixe seu comentário abaixo, escrevendo Efatá, e declare em que área da sua vida você está reivindicando essa abertura. Ao fazer isso, você não apenas reforça sua própria fé, mas também espalha a semente da esperança para a comunidade. Que a glória do Senhor, que se manifestou em cada Efatá proferido por Jesus, se manifeste poderosamente em sua vida. Que você seja um testemunho vivo do poder que liberta, ilumina e abre portas. Que a sua vida seja um farol de esperança para um mundo que anseia por ver os milagres de Deus. Que você caminhe em novidade de vida, transbordando da plenitude que o Efatá de Deus trouxe para você. Que toda prisão seja desfeita. Que toda escuridão seja dissipada. Que todo caminho bloqueado seja aberto. Que a sua vida seja um jardim onde as bênçãos de Deus são derramadas sem medida e de forma abundante. Que você experimente uma aceleração divina, um avanço sobrenatural em todas as áreas que você tem clamado. Que o Efatá seja a sua realidade, hoje e para todo o sempre. Amém. Sinta a unção do Espírito Santo fluir através de você, preenchendo cada vazio, curando cada ferida, restaurando cada área que foi danificada. Não há absolutamente nada que seja impossível para o nosso Deus. Ele é o Deus do Efatá, o Deus que abre, que liberta, que ilumina. Permita que esta verdade penetre o mais profundo do seu ser e mude a sua perspectiva para sempre. Você é livre, você é iluminado, você é abençoado. Efatá.